glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, queridos? Motivo de grande alegria nós estarmos aqui nessa tarde, na presença do Senhor, junto com os irmãos, junto com... Deixa eu só dar uma baixadinha aqui, ficou melhor. Junto com aqueles que estão entrando conosco, né, já online. Que Deus venha abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus continue abençoando, né, todos os propósitos que nós temos na presença de Deus. Amém? Que nessa tarde o Espírito Santo possa estar falando ao teu coração, como ele já tem falado ao nosso coração. Aleluia, em palavras que nós temos orado e pedido para Deus, né, uma palavra para ministrar, para falar com os irmãos. E Deus é Deus que dá resposta. Aleluia. Por isso nós louvamos a Ele nessa tarde, né? Já está conosco pastor José, Deus abençoe, querido. Irmão Val, Deus abençoe. E tem uma pessoa, eu vou ler o nome. Deixa eu ver aqui. Eu lembro que entrou semana agora conosco. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. Você não marcou aqui, filho, eu estava na folha. Mas enfim, tem muitas pessoas conosco nessa tarde, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa, seu irmão, sua irmã, né? Seu esposo, esposa, toda a família. Aleluia, em nome de Jesus. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que já está entrando conosco. Nós louvamos a Deus porque Deus é aquele que tem uma palavra sempre ao nosso coração. E nessa tarde não é diferente. Olha só a palavra que Deus me deu para falar um pouquinho conosco nessa tarde, que está em 2 Coríntios. Pastor José, Deus abençoe o Senhor, né? Não é, irmão Tessa. Irmão Tessa também já está conosco. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Queridos, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 até o 9, 7, 8, 9. Olha só o que Deus fala já para nós nessa tarde. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia! Olha só a palavra do nosso Deus, como ela é poderosa, como ela já está falando conosco nessa tarde, aleluia, né? Minha sobrinha Rose, minha sobrinha Andréia, a Rosimeire aqui de Prudente, a Andréia lá do Paraná. Nós louvamos a Deus pela vida das minhas sobrinhas, que Deus abençoe você e sua família, queridas, em nome de Jesus, né? Olha, vou ler mais uma vez a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 4, 7, 8 e 9. Irmãos, é muito forte a palavra de Deus quando ela fala conosco. Então recebe na tua presença aí, né, onde você está, recebe para você essa palavra, aonde o apóstolo Paulo, né, Deus usando o apóstolo Paulo, dizendo assim, aleluia, nessa tarde. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aleluia. Nós somos o povo do Senhor, o povo escolhido. Deus é aquele que nos sustenta. Sim, muitas vezes passamos angústia, né? Passamos desanimados, muitas vezes abatidos, desamparados talvez, mas o nosso Deus, Ele nunca nos desampara. O nosso Deus, Ele nunca, aleluia, nos deixa só. O Senhor sempre tem uma palavra ao nosso coração, como Ele está falando aqui nessa tarde, né? A força e o poder que nós temos vem de Deus.
Nós não temos nada se não for da parte do nosso Deus. O nosso Deus é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Quando Paulo ali também orava a Deus, pedindo para que ele afastasse um espinho na carne que ele tinha. Eu não sei o que o apóstolo Paulo tinha. Talvez ele tinha uma enfermidade, uma dificuldade na fala, na maneira de expressar, eu não sei. Mas eu só sei que aqui no capítulo de 2 Coríntios 12, no capítulo 12, versículo 8, 9, fala assim, olha, sobre isso, quando Paulo orava para que Deus afastasse dele algo que o incomodava. Por isso diz assim a palavra, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Paulo orou a Deus 3 vezes para que Deus afastasse aquilo da vida dele. Aí olha a resposta do Senhor. Então ele me disse, quem disse? Deus disse a Paulo, aleluia, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, eu não sei o que você está passando nessa tarde. Talvez você está com algum problema, precisando solução, precisando resolver, ou é algo com você mesmo que você tem orado e pedido para Deus afastar de você. Mas olha, o Senhor te diz nessa tarde, a graça dele te basta. Continue orando, continue buscando, aleluia. Não importa a dificuldade, como eu li já aqui também em Coríntios capítulo 4, no versículo 7, 8, 9. Às vezes somos angustiados. Estamos angustiados às vezes por alguma necessidade, algum problema, algo que está acontecendo. Mas o Senhor nunca deixa nós desamparados. Ele nunca nos abandona. Ele nunca, aleluia, deixa nós estarmos só. Mas Ele está conosco em todo o tempo. Ele está conosco na dificuldade. Ele está conosco na alegria. Não é verdade? E a palavra de Deus ainda diz que nós aqui na terra passaríamos por aflições, mas o Senhor estaria conosco em todas elas. Então toma posse nessa tarde, porque o poder de Deus aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. O que é que está nos incomodando? Será que é uma enfermidade? Será que é uma porta de trabalho? Será que é uma área financeira? Se é uma salvação de alguém da nossa família? Eu não sei. Eu só sei que Deus tem o poder no céu e na terra para agir e fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, nós pensamos. Quantas vezes achamos que estamos desanimados, só, angustiados por algo que está passando, e nós vemos que a palavra de Deus diz que o Senhor não desampara a nós. Ele é aquele que está conosco. Então a graça dele nos basta. Por isso nós estamos de pé aqui nessa tarde. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos, que já está conosco. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Alguns a gente pode ver, aqui, mas outros a gente não consegue ver que está conosco. Mas que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a palavra de Deus possa tocar no seu coração e falar contigo como falou comigo nessa tarde. Muitas vezes me sinto abatida, às vezes triste, mas o Senhor é aquele que nos anima. O Senhor é aquele que nos dá força. Bom ânimo. Nos dá bom ânimo, aleluia, Como Paulo orava ali, Senhor, afasta de mim, esta dificuldade que eu tenho. Mas o Senhor disse a ele, e quando o Senhor disse a ele, Paulo, a minha graça te basta, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. E ali ele aceitou, aleluia, todas as coisas, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Nessa tarde, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Aqui, nós temos alguns motivos de oração nessa tarde. Quero continuar pedindo oração por mim, pelo meu esposo, o pastor Luiz. Já está bem daquela machucadura, aqui na costela. Já melhorou, graças a Deus. Só está com um pouquinho, só uma dorzinha fraca. Mas o Senhor cada dia vai restaurando, não é verdade? Então eu peço oração por mim, pastor Luiz, pela família dos meus irmãos, pelo meu irmão Moacir, toda a sua família, minha cunhada Rosa, seus filhos, seus netos, nora, genro, que Deus abençoe. A minha irmã Luci também, toda a sua casa, sua família, seus filhos, seus genros, netos, cada um da família. Pela minha irmã Márcia, toda ali sua família, seus filhos,
que Deus toma conta da vida da minha irmã, pela Simone, né, seu pai, José Cícero, que está precisando de oração, precisando, aleluia, de uma intervenção de Deus, né? Ele está passando por um momento difícil, porque ele está fazendo um momento de quimioterapia. Então vamos orar para o José Cícero. Ele é pai da minha sobrinha Simone, né? Filho da minha irmã Gianete, que já faleceu. E orar também pela minha cunhada ali no Paraná, Aparecida, toda a sua família, inclusive a Andréia, né? Sua filha está conosco. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Coloca o nome do Remoaldo aí também. Ah, verdade. Tem um outro irmão que a gente não colocou aqui. Então, pela Aparecida, né? A minha cunhada, que é a mãe da Andréia, todos eles. Oração principalmente para minha mãe. Sim, Rose, né? Pela Rosa, já pedi aqui, pelo Moacir, família, Rosa, minha cunhada. Vamos orar para que Deus abençoe, né? Toma conta da vida da minha cunhada Rosa, em nome de Jesus, né? Pelo primo Jamil, que passou por uma enfermidade também, né? Louvado, engrandecido seja o Senhor. Irmão Testa está orando pedindo oração pela família. Deus abençoe, irmão Testa. Pastor Luiz passou aí sexta-feira. Quinta-feira, não tinha ninguém, né? Mas enfim, nós oramos por vocês, né? E eu creio que Deus está na providência e na hora certa a gente vai novamente aí fazer uma visita para o irmão e família, né? Pela irmã Clarice, né? A Isabel, toda a família aí, né? A netinha, que Deus abençoe, né? Por uma água doce aí. Por uma abertura de porta de trabalho, vamos estar orando sim, querido irmão Testa, Antônio Testa, né? Em nome de Jesus. Então o primo Jamil aqui passou por uma cirurgia, está pedindo oração para que Deus continue fortalecendo, né? Nosso amigo também, irmão Domingos, né? Também amigos nossos ali do Mato Grosso, ele passou por uma cirurgia de coração, já está em casa, mas pedindo oração para total restauração. A dona Naide também não está bem de saúde, minha cunhada Elizabeth também tem pedido oração por elas, em nome de Jesus e por toda a família, pela Laurinha, né? Também uma menina que é vizinha ali, que Deus abençoe. Também pela Lucilene, que é a irmã da irmã Alcina, que está internada, Deus abençoe. Irmã Alcina, toda a família, né? A Maria Vitória, todos os seus filhos aí, que Deus ponha as mãos em nome de Jesus, né? Glória a Deus. A Ana Nardi, minha cunhada, também está pedindo oração pela família. Vamos orar pelo Márcio Rogério, né? É um amigo, irmão da igreja, Márcio Rogério. Para o seu Walter, também esposo da irmã Edna Santana, precisa de oração. O Adir, a Daniele, Camille e Bruno são filhos do irmão Antônio, né? Totonho, da irmã Odila. O Rit também, a Maiara, vamos orar, pedindo oração, que Deus abençoe essas famílias. Irmão Totonho, sua esposa, todos os irmãos ali do assentamento Santa Irene, outros irmãos ali do Santa Ana, que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus nessa tarde, que Deus os fortaleça, dê graça, em nome de Jesus, né? Vamos orar também pela Eloá, é a filhinha do diácono Renato, ali do Castelo Branco, nossa irmã Lene, ela está internada com suspeita de meningite, nos exames parece que deu meningite, vamos estar orando, ela está internada ali no HR, Eloá, não esqueça de orar, irmãos, vamos orar em nome de Jesus, amém? Também vamos orar por células nessa noite, amanhã também algumas células, pelos departamentos, né, do nosso ministério, Igreja Evangélica de Presidente Prudente, Escola Bíblica, Departamento Infantil, grupos de louvor, enfim, curso de mulher única, pelas famílias, né? Em nome de Jesus, que Deus continue abençoando. E também vamos ter um retiro agora, dia 15, com todo o nosso ministério. Os irmãos que não puderam ainda dar o nome, que possa estar, né, dando nome, procurando, vai ser um dia abençoado, vai ser numa chácara aqui pertinho, chácara Jureta. Vamos estar orando por esse acampamento, né, de um dia, um retiro de um dia, aleluia, e nós vamos orar, e também domingo vamos ter a nossa Santa Ceia do Senhor. Não deixe de participar, queridos, não importa a dificuldade que você está passando, né, como eu li aqui, nós temos muitas coisas, muitas vezes, que nos atribula, que nos faz desanimar, mas o Senhor, aleluia, é aquele que nos dá ânimo, porque olha aqui, em tudo somos atribulados, porém não angustiado,
perplexo, porém não desanimado, perseguidos, porém não desamparados, abatido, porém não destruído. Queridos, você tem um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Um Deus que é maior de que todas as coisas, de que toda dificuldade. E aqui também eu esqueci de falar, vamos orar também pela família da dona Custódia, né? Tia das primas do Luiz ali de Anaurilândia. Ela morava em Campo Grande, faleceu domingo, e vamos orar por toda a família enlutada da dona Custódia, né? Que Deus console os corações de todos os familiares. E orar pelo nosso Brasil. Não esqueça de orar pelo nosso Brasil. E orar pela igreja perseguida. E também tem um amigo aqui, irmão, né? Remoaldo. Vou marcar aqui. O irmão Benedito passou por cirurgia hoje. E o irmão Benedito, né? Pedra na vesícula. Passou por cirurgia. Então, queridos, são vários pedidos e a gente vai lembrando de outros, né? Então, são famílias que precisam de oração, né? A Ana tá falando oração também porque ela está com muita dor nas costas. Que Deus venha curar, querida, em nome de Jesus, amém? Confia na oração. E agora nós vamos orar, né? Pedindo ao Senhor sobre todos esses nomes. Tem outros aqui também. Pelo Ricardo da irmã Tiana, pelo Ricardo da irmã Marilene, pelo Mateus Júnior da irmã Alcina, né? Pelos projetos também que a gente ora sempre, projeto Vida, Esperança, projeto Esquadrão da Vida. Vamos continuar orando, né? Pelos meus sobrinhos ali no Paraná, o Claudenir também, né? A Fabiana. Orar pelas famílias, em nome de Jesus. Deus é fiel para fazer grandes coisas, né? Quando nós confiamos, acreditamos na oração, porque a oração, ela tem poder. Então, queridos, vamos unir a nossa fé, as nossas forças nesse momento. Vamos orar por esses nomes que eu citei, pela vida de cada um que está online conosco nessa tarde, outros que talvez vão entrar, que Deus venha de encontro a cada coração, a cada lar, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma tarde que o Senhor tem nos concedido. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero orar nessa tarde, Pai, por muitos nomes de famílias, homens, mulheres, crianças, ó Pai, que têm pedido oração nessa tarde. Uns são, ó Pai, enfermidades que já fizeram cirurgia, outros que vão fazer. Outros, ó Pai, são libertação, restauração, são cura de enfermidade, Senhor, que nesse momento está sentindo dores. Que o Senhor venha repreender toda dor, todo mal, que saia em nome de Jesus. Pai, dê alegria de coração, dê alegria do Teu Espírito Santo. Ajuda, Pai, esta vida, Pai, nessa tarde. Ajuda este homem, Pai. Toma nas Tuas mãos, abre portas de trabalho. Entra com providência em um novo emprego. Pai, em aposentadoria. Muitos têm orado, pedido aposentadoria, como a minha sobrinha Andréia. Eu creio que o nosso irmão Tessa também não tem esquecido, tem pedido, orado, para que o Senhor venha de encontro, Pai, a essa aposentadoria. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Vem agir, ó Pai, em vidas que, ó Deus, nessa tarde está colocando o Senhor, ó Deus, por cabeça nessa hora. Esse Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Esse Deus que nós já lemos a Tua palavra, que já disse, a Tua graça nos basta. Senhor, venha fazer com que nós confiemos totalmente em Ti. Dependemos somente do Senhor, porque nós sabemos que os dias não são fáceis. Os dias têm sido difíceis, mas o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Por isso ainda colocamos o nosso Brasil diante de Ti. Pai, toma nas Tuas mãos tudo aquilo que está acontecendo neste Brasil. O Brasil, nós temos proclamado que ele é Teu, que o Senhor é o dono deste lugar, que o Senhor venha visitar esta nação, dando graça, dando prosperidade, dando livramento, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Oramos também pela igreja perseguida na terra, Senhor. Em quantos lugares, em quantos países a igreja tem sido perseguida, pastores, missionários, Senhor, tem misericórdia, abre portas, entra com providência, Pai. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, dono, Senhor, da Tua obra, dono, Senhor, da Tua igreja. Manifesta o Teu poder, faça um avivamento, ó Pai, neste Brasil. Levanta a Tua igreja como coluna, aleluia, neste lugar.
lugar, para que o teu nome seja glorificado. Continua abençoando cada família que mencionamos nomes. Aqueles que não mencionamos o nome, Senhor, o Senhor também sabe e conhece a necessidade. Entra com tuas mãos de providência, restaura o lar, restaura a família, cura, liberta, Senhor, pelo poder do teu nome. Nós oramos nessa tarde, crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus da providência. Assim nós consagramos a Ti, ó Pai, as nossas vidas ainda nessa tarde, o decorrer ainda desta live, que o Senhor continua a falar ao nosso coração, ao coração de cada um dos irmãos que está conosco, outros que vão entrar em outro horário para assistir, para ver, Senhor, e para contemplar a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor continuará a falar a nós de uma maneira grande e poderosa. Assim eu oro, Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe você, sua casa, né? Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, né? Nosso primo Jamil já está conosco, glória a Deus, já está de alta, já tenho pedido oração aqui, irmão Jamil, e já oramos pelo Senhor, que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Minha sobrinha também, Jaqueline, também está conosco, Deus abençoe Jaque, não sei se está em casa, se está na Luci, Deus abençoe vocês, né? Já pedi oração aqui pela família, então cada um de vocês nós já oramos nessa tarde, que Deus continue abençoando esta tarde da bênção, né? O nome já está escrito, tarde da bênção, e eu quero estar passando já para o meu esposo, pastor Luiz, aleluia, nessa tarde, né? Algum outro pedido de oração, irmãos, que entrar na live, eu vou estar aqui escrevendo e nós vamos orar no final dessa live, mais uma vez, por algum pedido de oração que entrar, amém? Então continue conosco aí, né? Vai aí compartilhando essa live com um amigo, com alguém que necessita, porque certamente alguém precisa de uma palavra e Deus tem uma palavra ao coração daquele que precisa, amém, queridos? Glória a Deus. A palavra então está com o pastor Luiz nessa tarde. Amém, Jamil. Glória a Deus. Vamos estar orando para que Deus faça uma obra por completa. Deus não faz nada pela metade. Basta nós crer, confiar e depender desse Deus maravilhoso. Aleluia. Jeová Jireh, o Deus que dá saúde. Jeová Rafá, quer dizer, o Deus que cura, o Deus que opera milagre e que faz maravilhas. Glória a Deus, né? Aleluia. Nós temos orado aqui por irmão, temos pedido oração na igreja e com certeza Deus está no controle de todas as coisas. Assim como nesta manhã eu estive conversando com o diácono Renato, onde a sua filhinha, né, Eloá, se não me engano, está com 8, 9 anos, né, deu positivo, meningite, mas Deus já está no controle. Glória a Deus. E Aleluia. esse Deus que renova, que nos dá saúde, né? Conforme a Ivone passou aí para nós, na semana retrasada, eu estive lá no Mato Grosso, e lá a gente mexendo com gado, levei uma pancada na costela, fiquei alguns dias de molho, mas a gente já tá bom de novo. E vamos trabalhar, vamos correr atrás, porque aleluia. não podemos parar, né? A peleja é grande, mas maior é a vitória. Glória Amém? a Deus. Amém. Nessa tarde, Deus tem colocado uma palavra ao meu coração, onde se encontra no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 11, versículo 11. Estive hoje conversando com um primo, passei uma mensagem, e Deus falou muito comigo através desta palavra. Jó, capítulo 11, versículo 11 diz: porque ele conhece aos homens vão e vê o vício e não o terá em consideração. Essa tradução aqui da Bíblia é na linguagem corrigida e revisada, fiel ao texto original. Vamos lá na corrigida e revisada, que diz:
porque ele conhece os homens vão e sem esforço vê a iniquidade. O que é isso? O homem vão, o homem insignificante, o homem inválido, presunçoso, o homem vazio, aquele que não tem Deus, aquele que não tem o Espírito Santo. Senhor. E eu, fazendo aqui uma análise, escrevendo alguma coisa, eu lembrei de muitos, não somente parentes, né, da nossa família, Amém. como também amigos, em que nessa jornada a gente tem motivo de agradecer a Deus, onde Deus tem nos sustentado com seu grande amor, porém, muitos amigos ficaram já para trás nessa jornada, ou seja, nessa caminhada em que Deus ele tem nos chamado. E aqui eu pude ver, fiquei olhando para trás na minha trajetória, nessa carreira, e percebi que o Senhor havia conduzido por todo o caminho, conforme a Ivone passou para nós, que os dias são difíceis, os dias são maus, né? Quem é que não tem um espinho na carne, né? Todos nós, irmãos, somos falhos, porque fomos gerados no pecado. Mas o que nós temos que fazer é ter vida de oração, assim como o apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para Deus, para que Deus tirasse aquele espinho da carne que incomodava, que ali, vamos dizer assim, humilhava ele. E Jesus falou: não me pede mais para que eu tire esse espinho da sua carne. É, Deus, aleluia. Porque a minha graça te basta. Ou seja, o poder de Deus aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Por isso, irmão, é que nós temos que viver por fé e não por vista. Por isso é que nós temos que desenvolver uma comunhão com Deus através da palavra, através do Espírito Santo. E eu aqui comecei a imaginar, Deus tem um itinerário para cada um de nós, ou seja, uma rota que precisamos percorrer. Aleluia. O apóstolo Paulo deixou registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, onde ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Amém. Glória Então a Deus. nós vemos aqui que todos nós temos um itinerário, ou seja, uma rota em que nós precisamos percorrer. Por isso é que nós temos que estar sempre focado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde ao escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, escreveu e deixou registrado, dizendo: sempre olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Porque a nossa rota, ela é mapeada nos conselhos do céu e fundamentada nos propósitos. Sabemos de Deus, contudo, as nossas escolhas não são irrelevantes. É aí, irmão, que eu quero falar a respeito desta palavra em que Jó, ele tem deixado para nós a respeito do vício. Jó, capítulo 11, versículo 11. Eu vou estar lendo novamente esse versículo. Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício e não os terá em consideração. É aí que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Aleluia.
Por isso que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos ensina que o meu povo, ele erra, ele perece porque lhe falta conhecimento, ou seja, porque não lê Bíblia. Porque nós vemos, irmãos, que Satanás enganou 1/3 dos anjos. Imagine do que ele é capaz de fazer com esse povo que não lê a Bíblia. No céu, na presença de Deus, Satanás, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Imagine o que ele é capaz de fazer com esse povo que não conhece a palavra de Deus. Por quê? Muitas vezes, nós como pastor, que temos a função de aconselhar, de estar orientando certas pessoas, certas famílias, aonde muitas vezes não tem assumido um compromisso com Deus e tem certos vícios no meio da família. E é aí que muitas vezes, por falta de conhecer a palavra de Deus, acaba pecando, acaba errando, porque não tem entendimento. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o príncipe desse mundo, Satanás, ele tem cegado os olhos, tem cauterizado a mente do ser humano, para que ele não venha conhecer o poder de Deus, ou seja, a revelação de Deus, através da sua palavra. E muitas vezes tomamos decisões em que muitas vezes parece certo ao homem, mas no fim dessa decisão, ou seja, dessa caminhada, são caminhos de morte. Tomamos decisão todos os dias, seja ela grande, seja ela pequena, algumas das quais com consequências que alteram a vida. Me lembro muito bem, uma vez quando eu cheguei aqui, o meu pai, ele me deu um cartãozinho da AA, né? Naquela época, eu estava tendo vício do álcool, né? Ainda muito jovem. Era nós estávamos começando o nosso relacionamento, eu e a Ivone, nosso namoro. Tinha, acho que 19, 20 anos. E meu pai me deu um cartãozinho da AA. Eu estava bem afastado da igreja, de vez em quando. Eu e a Ivone, nós íamos na igreja. E estava levando as coisas meio de qualquer jeito. Por causa, muitas vezes, do futebol. A gente era muito envolvido no futebol. E aí, quando ele me trouxe aquele cartãozinho, meu pai, lá dizendo, olha, é preciso que você faça uma visita nesse lugar. Você está precisando ir lá receber um conselho, porque você está saindo fora da linha. Meu irmão, aquilo ali foi como se... Me lembro muito bem que eu só apanhei do meu pai uma vez, quando era criança. Tinha mais ou menos uns 8, 10 anos de idade. E quando ele trouxe esse conselho para mim, que eu precisava ir na AA, foi como se ele desse um tapa no meu rosto. E eu tomei uma decisão. Eu disse, eu preciso colocar a casa em ordem. Eu preciso voltar para Jesus. E eu, conversando com Deus, onde a pergunta, em que muitas vezes ela nasce no nosso coração, o que é que está atrapalhando? O que é que está impedindo de muitas vidas, de você, da sua família, de estar firme na igreja,
servindo esse Jesus maravilhoso. Porque a partir daquele momento que eu tomei aquela decisão, Deus começou a abrir as portas, as coisas não iam muito bem para mim. Voltei para a igreja, assumi um compromisso. Aleluia. E Deus começou a trabalhar no meio da minha família. Salvou a minha mãe, salvou o meu pai. E eu pude dizer, eu e a minha casa servimos o Senhor. A pergunta, exceto o desconcertamento, mistério da soberania de Deus e da escolha humana é essa: como podemos discernir a rota que deve ser percorrida? Porque o vício, ele tem entrado no meio de muitas famílias. Eu não vou citar aqui alguns adjetivos, mas vamos tomar como montante os vícios. Porque muitas vezes ele chega, vamos dizer assim, mansinho, né? Que o diabo, ele sabe a sua fraqueza. Ele sabe a nossa fraqueza. Assim como ele sabia a fraqueza do apóstolo Paulo, aonde colocou aquele espinho. E Deus não tirou aquele espinho para que o apóstolo Paulo não viesse assim ensoberbecer. Por quê? Porque dias antes, Deus tinha arrebatado ele em espírito, tinha levado ele ao céu e tinha mostrado coisas inefáveis, aonde os olhos nunca viu, aonde o coração jamais pensou e imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que perseverar até o fim. Aleluia. Para poder receber a coroa da vida. Glória a Deus. E o vício, muitas vezes, ele chega na vida do ser humano, ou seja, de certa pessoa, em que ele leva até ao fundo do poço. E eu tenho visto muito isso nos dias atuais, nessa caminhada da fé. E quando ele leva o sujeito até o fundo do poço, a primeira coisa que ele perde é a família. Depois ele perde, muitas vezes, a empresa em que ele lutou, trabalhou por tanto tempo. Ou ele perde o seu trabalho, o seu emprego. E ele começa a pensar e analisar. Amém. Porque ele continua no vício. E ele diz, estou no fundo do poço. Aí ele sai da casa limpinha, porque ele está no vício, e ele vai morar debaixo do viaduto. E ali ele se vê solitário, desamparado, e ele continua no fundo do poço. Aí ele sai debaixo do viaduto e vai morar na Cracolândia. Aí ele para e diz, agora estou no fundo do poço. E quando não, porque nós sabemos o que está escrito lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que Satanás, ou seja, o ladrão, ele vem para roubar e matar e destruir. E quando ele se vê lá na Cracolândia, no fundo do poço, ele sai da Cracolândia e vai parar no fundo de uma cadeia, sem ser bandido. E vira mendigo lá no fundo da cadeia, sem ser bandido. Por quê? Por causa do vício.
Por isso é que nós temos que conhecer a verdade. Aleluia. E a verdade se chama Jesus. Me lembro muito bem que eu tive um irmão, e esse meu irmão, o caçula, ele chegou no fundo do poço. E que eu quero aconselhar você, família, nessa tarde, é que nunca você venha desistir, porque as pessoas, elas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas não tem defesas contra as nossas orações. Aleluia. Porque a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz nos seus efeitos. Amém. Por isso, Glória a Deus. não desista daquele que está no vício. Continua orando para que Deus use de misericórdia e salva, liberta aquela vida, para que Ele possa, junto conosco, estar servindo o Senhor. Porque muitos chegam no fundo do poço e continuam cavando. Muitos estão lá no fundo do poço. Perdeu a família, perdeu os melhores amigos, perdeu o trabalho, perdeu a dignidade. Estão lá no fundo do poço e ainda continua cavando. Ao invés de chegar no fundo do poço e olhar para cima, olhar aquele pequeno foco de luz e andar em direção a Ele. Por isso, nós aprendemos aqui com Jesus, sendo Jesus o libertador. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32 diz: então conhecereis a verdade, Aleluia. e a verdade vos libertará. Ou seja, olhando para Jesus, autor e consumador Deus, aleluia, da nossa fé. Porque nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E sabemos que muitas vezes plantamos algo em que muitas vezes nos traz sequela. Estava lembrando do meu irmão, o caçula e o mais velho. Estava hoje aqui conversando com a Ivone. O caçula, nós perdemos eles com 30 anos. E o mais velho, nós perdemos ele com 46 anos. E muitas vezes, por causa do vício, levando a fazer aquelas coisas que não agradam a Deus. E nós sabemos que na palavra, a lei da semeadura, o que nós plantamos, nós vamos colher. Verdade, Deus. Por isso, meu irmão, é bom nós plantarmos o amor, a fidelidade, a comunhão com Deus através do Espírito Santo. E eu comecei a analisar como Deus foi bom comigo, porque passei em tantos lugares cruéis, tantos livramentos Deus fez na minha vida. Meu irmão, o pastor Luiz aqui hoje, não pensa que sempre foi santinho, né, filha? Dei muito trabalho para meus pais, dei muito trabalho aí diante da sociedade, fiz muitas coisas erradas, mas o Senhor, Ele me tirou eu lá do fundo do poço. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi a voz de Deus. E quando eu cheguei no fundo do poço, a Ivone lembra muito bem, tinha carro seminovo, bom trabalho, tinha do bom e do melhor.
e quebrei. Cheguei no fundo do poço. A Ivone me ajudou muito nessa época. Aí eu resolvi olhar para cima. Aleluia, glória a Deus. E vi um foco de luz. E essa luz se chama Jesus. E nessa madrugada, orando, aqui no escritório, eu pensei e comecei a agradecer a Deus, em que Deus, Ele teve esse cuidado comigo. Porque um dia, aleluia, Deus usou uma profeta e Deus disse que a gente era consagrado desde o ventre da nossa mãe. Lembro muito bem que o diabo, ele já quis matar no dia do meu nascimento, onde a minha mãe, ela não podia ter parto normal, só com cesariana. E ela tentou ter parto normal e já tinha perdido as forças. E meu pai fez a correria aqui, foi até o médico, um amigo dele, e o amigo dele disse: rapaz, traga ela o mais rápido possível, porque não tinha condições dela dar a luz para mim naqueles dias, porque era só com cirurgia cesariana. E o diabo já estava querendo tirar as nossas vidas, porque Deus tinha um plano na nossa vida. Aleluia. Para trazer a mensagem de Deus a muitas famílias. Amém, Jesus. Glória a Deus. E nesta madrugada eu estive aqui agradecendo que Deus tem cuidado de mim. Para mim a resposta agora é mais clara, pois estou com certa experiência, mais velho, e já vivi muitas experiências, muitas expectativas. Olhando em retrospectiva, vejo que Deus me conduziu por todo o caminho. Posso verdadeiramente dizer, Deus me sustentou durante a minha vida até este dia em que Deus tem nos proporcionado. Aleluia. Embora as nuvens envolvam o presente e eu não saiba o que o futuro me reserva, tenho a segurança de que o bom pastor, Jesus, me mostrará o caminho. A minha tarefa é segui-lo em amor e obediência e confiar cada passo a Ele. Podemos confiar em nosso Deus, onisciente, para o futuro desconhecido. Porque hoje o Senhor revelou, mostrou e tem nos ensinado que não há outro caminho a não ser Jesus. Aleluia. Amém? Glória Deus a Deus. abençoe. Aleluia. Glória a Deus, né? Só Deus para falar conosco de uma maneira que a gente possa entender, de uma maneira que a gente possa ouvir e guardar no nosso coração. Realmente a gente tem visto muitos problemas, muitas famílias, mas eu sei que Deus, Ele tem plano, projeto. E se nós colocarmos a nossa família na dependência desse Deus Todo-Poderoso, certamente Ele vai agir, Ele vai fazer. Então muitos de nós sabemos que temos famílias, né, com tantos outros vícios, porque não é só vícios de droga ou de bebida alcoólatra, mas outros vícios, né, que há muitas vezes, e que Deus possa livrar, guardar, aleluia, os nossos jovens, os nossos, né, filhos, nossos irmãos, amigos, aqueles que conhecemos, aleluia, dessas tão garras grandes do diabo, e que Deus venha dar graça e força, que a família possa estar unida, orando, buscando o Senhor, para que Deus continue dando vitória em nome de Jesus. Aqui eu quero estar mencionando, né, o nosso primo Jamil,
que já está de alta em casa, disse que os seus rins já voltou a funcionar, né? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós sabemos que Deus é poderoso para agir e fazer muito mais. Eu creio, irmão. Ele vai dar cura àquilo que você precisa, porque Deus é Deus de promessa e é Deus de cumprir as suas promessas, né? Então nós vemos que a palavra de Deus, ela tem promessas àqueles que o buscam, àqueles que servem o Senhor em espírito e em verdade. Então que você possa confiar que Deus é muito mais, aleluia, além daquilo que você possa imaginar, né? Que Deus tem o poder no céu e na terra. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que entrou. Nosso irmão, né, que é o amigo Olavo Bessegato também estava conosco, mandou um abraço, que Deus abençoe, um abraço também a você, sua família, em nome de Jesus, né? A irmã Maria Helenice também entrou, a irmã Carmen Lúcia, irmã Aldelir Matias, que Deus abençoe também em nome de Jesus, né? Nós louvamos que Deus é Deus de todo poder no céu e na terra. Marcelo também, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa tarde, querido. Nós já estamos terminando a nossa live, mas Deus vai continuar a falar ao coração, né, daquele que ouviu esta live, daquele que já ouviu, que Deus possa continuar a agir, a fazer, aleluia, tudo aquilo que você, meu querido irmão, tem buscado para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar e Deus vai dar a providência ainda naquilo que nós precisamos, amém? Vamos orar então. Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo, porque o Senhor é Deus de vitória, Deus de resposta. Nessa tarde o Senhor já falou conosco de maneira grande e poderosa. Ó Deus, que possamos pôr em prática em nossas vidas, pôr em prática em nosso coração. Ah, Pai, também orar por aqueles que nós conhecemos, ó Pai, que às vezes há uma dificuldade, há um problema, e que o Senhor vá de encontro, porque nós sabemos que através da oração nós podemos alcançar o céu e alcançar as respostas que nós precisamos, porque nós sabemos que a oração é onde nós podemos ligar a nossa vida com a vida do Senhor, para que de encontro a Ti o Senhor venha responder, aleluia, aquilo que nós precisamos. Que o Senhor possa, Pai, olhar para cada irmão, cada irmã que nessa tarde orou, está orando, está buscando a Tua presença em algo que está precisando sobre a sua casa, sobre o seu lar, talvez para com o esposo, para com o filho. Deus, Tu és o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. Vai libertando vidas, vai transformando pelo poder do Teu nome. Vai, ó Pai, curando vidas que precisam de uma cura. Ó Deus, talvez não é física, talvez é uma cura interior, mas o Senhor é Deus que conhece. Age, Senhor, cada necessidade, abrindo portas, entrando com providência em cada área, Senhor. Se é na justiça, se é uma porta de trabalho, se é, Pai, uma causa que para o homem talvez é difícil, mas para o Senhor não há nada impossível. Por isso colocamos diante de Ti todas essas famílias, os nomes que mencionamos nessa tarde. Entra com providência, aqueles que estão internados, vá de encontro agora, Espírito Santo, e haja segundo o Teu querer o fazer do Senhor. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos nessa tarde, por mais uma tarde que o Senhor nos concedeu, de poder estar aqui a falar, a levar a Tua palavra, aleluia, e orar e interceder àqueles que precisam. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém.